Boa noite, bora. Boa noite, bora. Convidar o pessoal aqui. Boa noite para quem for chegando aí e eu não estiver conseguindo ver. Boa noite. Boa noite. Vamos nessa. Boa noite. Boa noite para quem for chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Masterclass do Alfredo Soares é o nosso tema da live de hoje. Essa live promete trazer bastante código, bastante conteúdo, porque o das Masterclass que eu assisti até agora foi disparadamente a melhor Masterclass, onde o conteúdo que o Alfredo trouxe faz muito sentido, é muito aplicável para todos os cenários, tanto para quem é CLT, quanto para quem é empreendedor, tanto para quem é empresário. Me surpreendeu muito a live dele, eu não imaginava que o cara tivesse todo o conteúdo que tem, toda a bagagem que tem, uma linguagem muito fácil de entender, exemplos muito práticos que se aplicam em todas as realidades. Então, das Masterclass que eu assisti até agora, disparadamente a melhor, em todos os aspectos a melhor. Boa noite, Ana Flávia, seja bem-vinda, tá me ouvindo bem aí? Boa noite, Vera, seja bem-vinda, tá me ouvindo bem? Bom, então o tema da live de hoje é a Masterclass do Alfredo Soares, um show de Masterclass, um show de informação, um conteúdo que agrega para todos os públicos, o público CLT, o público empreendedor, o público empresário. Sexta-feira de carnaval vai ter um pouquinho de barulho aí, viu, galera? Sexta-feira de carnaval não tem jeito de escapar, não. A galera já tá em ritmo de carnaval. Então o tema da live de hoje vai ser a Masterclass do Alfredo Soares. Essa Masterclass ela foi realizada no dia 8, ela não é a Masterclass que foi realizada nessa quarta. Boa noite, Laila, seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem aí? Essa Masterclass do Alfredo Soares não é a dessa quarta não, é a anterior, da quarta passada, do dia 8. Mas me surpreendeu positivamente em vários aspectos. Pela experiência, pelo know-how que o Alfredo tem, pela linguagem extremamente didática para o público menos aprofundado no assunto e extremamente técnica para quem foi buscar um pouco mais de informação. Então, das Masterclass que nós tivemos até agora, disparadamente a melhor. Tanto é que eu acho que dificilmente eu vou conseguir fazer essa live em 30 minutos, porque eu peguei muito material, eu peguei muito código, eu peguei muito insight que dá para a gente pegar, vai nos fazer refletir e talvez terminar de virar algumas chaves ou começar a virar algumas que nós nem sabíamos que fosse possível ser virada. Então eu achei extremamente válido, porque ele consegue conversar com os três públicos, tanto é que ele dividiu dessa forma o CLT, o trabalhador de carteira assinada, o empresário, ele ainda faz o gesto que são os dois mundos, né? Boa noite, Bárbara, seja bem-vinda. O trabalhador CLT, o empresário e o empreendedor está no meio. E ele trouxe assim muitos insights, muitas ideias, muitas coisas para fazer o CLT que está pensando em empreender se questionar, o empreendedor que está querendo virar empresário se questionar também. E ele trouxe todos os aspectos, como é um cara que navegou nos três universos, é um cara que sabe olhar da ótica dos três e trouxe assim vários códigos. Eu vou tentar focar mais no conteúdo que eu trouxe, porque vai ser bastante extenso. Eu vou pedir desculpa antecipada se eu não conseguir terminar em 30 minutos, mas é porque o material dele é de muita qualidade, muita qualidade mesmo. Vocês vão ver que traz insights, traz ideias, traz códigos que podem ser aplicados talvez em todos os níveis do mercado, tanto do mercado de trabalho quanto do mercado empreendedor. Então foi super bacana. Para quem tem acesso a essa Masterclass do Alfredo Soares,
nota 1000, muito bom mesmo. O cara me surpreendeu positivamente. Ele começa se apresentando, o Alfredo ele se apresenta como apaixonado por vendas e obcecado pelo cliente. E aí nós vamos ver que ao longo do conteúdo isso se justifica. Um cara muito técnico, muito métrico, mas com métricas da vida real, com coisas extremamente aplicáveis, traz questionamentos muito pesados para empresários. Eu até brinquei que seria uma live para a gente gravar e levar para todas as empresas, para todas as lideranças de negócio terem acesso, que com certeza tira ideias práticas para poder aplicar. Ele é sócio da G4 Educação, escreveu 2 livros, o Bora Varejo, o Bora Vender. Aqui é só as qualificações dele. Ele trouxe uma dica prática para quem quer empreender, eu achei bem bacana e vocês vão ver que é realmente bem prático. A dica prática para quem quer empreender que ele trouxe é: o medo é um insumo da vida empreendedora. Ele é bom para controlar o ego, ou seja, você precisa de medo. Se você não tem capacidade de empreender dentro da sua CLT, nem sai. Você vai se frustrar. Eu achei isso bem interessante porque vindo de um cara do mundo empresarial, de um cara que já empreendeu, a maioria dos caras que a gente está acostumado a ver, tem muito essa pegada de, cara, é isso, empreende, faz, vai para cima. Boa noite, Danube, seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem aí? Então, por ser um cara de empresa, por ser um cara empreendedor, o Alfredo me surpreendeu muito, ele foi muito transparente, muito realista, dá para você perceber que é um cara que viveu a realidade, o dia a dia de um CLT. Ele traz de uma forma muito pragmática que o empreendedorismo, ele não é como se diz, uma função, um cargo, ele é uma atitude. Então o cara que é empreendedor, que ele quer desenvolver, que ele se ele é CLT e se questiona da possibilidade de empreender, se ele não for capaz de empreender na empresa onde ele está, dentro do negócio, ele não deve nem sair, ele não deve nem se arriscar, porque, volto a repetir, aí vocês vão ver aqui em vários pontos, empreendedorismo é uma atitude, é uma mentalidade. E a gente percebe que ele está correto, porque se você não consegue tomar riscos, nem dentro de um cenário de extrema segurança, quem dirá num cenário de extrema incerteza, onde ele já está falando que o medo é um insumo para o empreendedorismo. Então achei bem realista, vindo de um cara que é empresário, que está falando para um público altamente empreendedor, ele trazer a realidade. Cara, se você não é capaz, se você tem argumentos para não empreender aonde você está, nem dê o próximo passo. Achei esse código muito pesado, extremamente importante, extremamente válido. E essa frase eu vou falar ela ao longo da live toda. Empreendedorismo é uma atitude, é uma mentalidade. E esse cara, pelo menos nesse sentido, ele virou uma chave minha. E aí a separação que eu já falei, que para ele tem o CLT, o empresário e o empreendedor na categoria do meio, que está entre os dois mundos. Ele não tem nem a estabilidade de um nem de outro, ele nem tem o salário fixo do CLT e nem uma renda alta de empresário. Então é um cara que está, como eu trouxe no primeiro ponto aqui, o insumo dele é o medo, ele precisa de adrenalina, ele está sempre com um leão correndo atrás dele. E ele traz o ponto da reflexão, que é extremamente relevante, que casa com essa de se você não tem capacidade de empreender aonde você está, você nem deveria empreender. Falou, se você quer pra caramba abrir um negócio, ele faz o questionamento, fala, cara, você quer pra caramba abrir um negócio? Seu negócio é empreender, você tá com a pegada de empreender? Lança, testa, trabalhando mesmo, sem abandonar a CLT. Faz depois do horário, vira à noite, mas faz. Isso já mede o seu comprometimento com quem você deseja ser, ou seja, você começa construindo hoje a pessoa que você quer ser amanhã, ou seja, ele está te chamando a entregar um pouco mais do que você entrega se você realmente sonha estar num outro nível, e casa com o primeiro insight lá, com a primeira ideia. Se você não é capaz de fazer isso onde é que você está, nem vai, porque você vai se frustrar. Fala, não, depois que eu sair do emprego, aí eu vou dar meu melhor, aí eu vou
vou trabalhar 20 horas porque o negócio é meu. Se você não é capaz de fazer isso aonde você está, você dificilmente será capaz de fazer isso em outro lugar. Então faz muito sentido e ele traz com bastante ênfase. Essa eu vou repetir porque ela faz muito sentido, principalmente para você que está aí me ouvindo e pensando em empreendimento. Você quer pra caramba abrir um negócio? Lança, testa, trabalhando mesmo, trabalhando onde é que você está. Faz depois do horário, vira à noite, na hora que ele faz a afirmação, testa trabalhando mesmo. Falei, cara, mas como assim, né? Qual é a ideia? Qual é o racional por trás de uma fala dessa? Faz depois do horário, vira à noite, mas faz. Isso te mede. Se você for capaz de ter uma entrega dessa, se você for capaz de ir além aonde você está, isso já mede o seu comprometimento com quem você deseja ser. Ou seja, se você não está satisfeito onde você está e quer chegar num próximo nível, quer fazer alguma coisa, você tem que começar onde você está, com os recursos que você tem, do jeito que dá. Então faz muito sentido e te permite, talvez, fazer, para quem está nessa pegada, transição de carreira, transição de vida, dependendo de qual é o seu propósito. Então a ideia dele é muito interessante. Essa Masterclass eu achei muito poderosa. O importante é ter várias fontes de renda e isso você pode fazer mesmo CLT, porque essa é a necessidade do empreendedor e empresário. Ou seja, qual que é a ideia que está por trás disso? Você quer empreender para quê? Para ter mais grana. Para ter mais grana para quê? Para você ter várias fontes de renda. E isso dá para você fazer trabalhando como CLT. Lembra que eu vou repetir essa frase ao longo da live inteira, porque agora ela faz muito sentido para mim. Empreender é uma atitude, empreender é uma mentalidade. Então, ou seja, se depois que você for empresário, você vai pensar em investimentos, em como que você vai diversificar suas fontes de renda, você tem que fazer isso onde é que você está. E aí, quando você for capaz de fazer isso aonde você estiver, aí sim você dá o próximo passo. Então, cara, a Masterclass dele foi muito poderosa. Aí ele conta que palestras foi um canal de venda, foi o caminho possível para ele começar, e falando um pouco da história dele. Aí ele traz o poder de construir conteúdo, de produzir conteúdo, levar a mensagem dos assuntos que você domina, a sua ótica, a percepção que você tem das coisas. Isso aqui é um ponto que eu venho trazendo já na maioria das lives que eu estou fazendo. Renner, mas você vai falar de desenvolvimento pessoal, você vai falar de comunicação em público, algumas horas falar de empreendedorismo. Cara, mas tem uma galera que já faz isso na internet, você vai concorrer com uma galera gigante. Ok, eu não estou concorrendo com essa galera gigante. Nenhum deles pensa como eu, nenhum deles tem uma visão de negócio, de vida, ponto de vista das coisas igual ao meu. Ou seja, um pouco de cada. Então eu posso sim produzir conteúdo, levar a mensagem dos assuntos que eu domino pela minha ótica de vida, pela percepção que eu tenho das coisas. E talvez a forma como eu vejo, a forma como eu comunico esses assuntos se reflita em você. Você vai olhar e falar, cara, legal, eu concordo com alguns pontos ali que o Renner fala, e a minha mensagem começa a fazer sentido para você. Aproveitando, já para passar por falar em conteúdo, lá na bio do perfil eu coloquei o link para quem quiser participar. A partir do dia 22 de fevereiro agora, a próxima quarta-feira, eu vou começar uma jornada de 30 dias. Ó, o cachorro agora também quer participar da live. Já está pegando algum gato. A partir de quarta-feira, dia 22, eu vou começar uma jornada. Eu coloquei o nome de Jornada dos 30 Dias. Nós vamos fazer uma jornada de 30 dias com atividades diárias para ajudar na construção de hábitos. Então, se você quer construir hábitos de saúde, finanças, desenvolvimento pessoal, idiomas, relacionamento, beber água, tudo isso é hábito que pode ser construído. Se tem alguma área dessa que você precisa trabalhar, quer se desenvolver, tem um link lá na bio que vai te jogar para dentro de um grupo, onde vão ter todas as informações de como vai funcionar o processo, tudo gratuito durante 30 dias, tá bom? Se você tem interesse ou conhece alguém que tem, indica lá, clica, manda o link para alguém que já vai transbordar no trabalho que a gente está fazendo aqui, beleza? Então, o poder de produzir conteúdo, que foi o contexto, o gancho que eu peguei aqui para entrar
no conteúdo lá da sequência dos 30 dias, do hábito, o poder de produzir conteúdo, levar a mensagem dos assuntos que você domina, sua ótica de vida, a percepção que você tem das coisas. Ele traz o ponto de vista dele, que construir autoridade leva tempo, precisa de consistência e tempo. Ele traz um ponto de vista, ele chama de movimento agnóstico, ou seja, que é sem um lado definido para um público endereçado com visão de mercado. E aí o que ele está querendo dizer com isso? O fazer sentido. E aí eu até coloquei uma frase aqui, que eu vi o Pablo falando um dia num vídeo, falou, cara, se você não entende nada do que eu estou falando, claramente essa mensagem não é para você. Então quando o cara está trazendo essa pegada de empreendedorismo, ele está trazendo os pontos, e você olha e fala, cara, esse negócio não conversa comigo, claramente essa mensagem não é para você, então não é ali que você tem que estar. E eu achei legal essa questão dele endereçar, fazer um movimento sem ele criar uma atitude empreendedora, sem um norte definido. Qual é a visão de mercado dele? Quem não for cliente dele pode indicar o trabalho dele. Então, por exemplo, essa jornada dos 30 dias para a criação de hábito que eu estou te falando. Talvez você vai olhar e falar, cara, eu não preciso. Mas às vezes você conhece quem precisa. Você vai indicar para alguém. Fala, cara, você está querendo criar um hábito de fazer atividade física, alguma coisa assim, ó. Tem um trabalho ali que vai ser desenvolvido e talvez possa te ajudar. Venda é atitude, resolve tudo. Aí ele está falando que no fim o empreendedorismo é venda. E venda é uma atitude, é uma mentalidade, é a mesma coisa que ele fala do empreendedorismo, bem bacana. Sobre vendas, ele traz uma ideia legal que às vezes você pensa assim, cara, eu não sei vender e tal, não é muito a minha praia. O que é a ideia do Alfredo, cara? E ele traz assim bem forte isso. Você está se vendendo o tempo todo. A nossa vida é uma constante venda. Em relacionamentos, em relação funcionário-patrão, em sociedades, a todo momento você está se vendendo. A pessoa compra as suas ideias, compra o que você faz, compra a sua atitude, compra a sua mentalidade. Então você está o tempo todo vendendo. Mas como se vender? E aí ele trouxe alguns pontos. O primeiro é encontrar a sua identidade, qual a sua mensagem, o que você veio entregar no mundo. Então, primeiro, encontrar a sua identidade, para você gerar autoridade, para gerar resultado, documentar os resultados, e isso vai te ajudar. E o que ele traz como autoridade para te ajudar a encontrar a sua identidade? O endosso, postura, network. Network é relacionamento, postura é a forma como você se posiciona para o mercado, endosso é como seus clientes falam de você, ou seja, valida o seu conteúdo. E aí, na ideia do Alfredo, com autoridade você vai para a audiência. Quando você dá alcance a um case, é como construir um imã. O case dele é uma empresa, é um negócio. Quando você tem autoridade, você vai para a audiência, que é quando você dá alcance a um case para produzir, construir um imã. Um efeito espiral de autoridade mais alcance gera audiência. Então ele trouxe um exemplo também legal que eu também não tinha pensado dessa forma. Ele traz o Instagram como um carro e o YouTube como um imóvel. O Instagram seria como se você estivesse investindo na compra de um carro e o YouTube como se você estivesse adquirindo um imóvel. O carro só se deprecia, o imóvel só se valoriza. Qual a correlação que ele faz entre os dois aqui? No Instagram, as publicações que a gente faz, por exemplo, em Stories, 24 horas, as publicações, conforme você publica mais conteúdo, a publicação que você fez aqui agora vai sumindo, por mais que ela esteja ali, mas ela não vai continuar visível por muito tempo. E o YouTube não, na visão dele, o YouTube é melhor que o Instagram, por conta da linha do tempo. O YouTube está o tempo todo te dando visibilidade, te dando retorno, já foi um canal remunerado. E aí ele já tinha falado lá em cima de autoridade e alcance. Você precisa usar a sua autoridade e a sua audiência, ou seja, quem te assiste, para a construção de patrimônio digital, coisas que ganham relevância ao longo do tempo, por isso que ele citou o YouTube. A audiência é um lago para pescar, ou seja, quando você tem um público, você vai ter a oportunidade
de oferecer o seu produto. Fala, Denison, boa noite, seja bem-vindo. A audiência é um lago para pescar, você deve agregar valor para essas pessoas e vai ser pago por isso. Precisa fazer sentido e conseguir se conectar com as pessoas, ou seja, eu vou trazer uma mensagem, mas eu preciso agregar valor para você, desde que isso faça sentido, para que em um futuro isso se transforme em algo comercial, entendeu? Então faz muito sentido. O primeiro é trabalhar para agregar valor para a sua audiência, então faz total sentido. Primeiro eu vou te entregar valor, primeiro eu vou te mostrar como as coisas funcionam, eu vou te entregar resultado para que como reflexo da minha entrega de resultado para vocês, gera resultado para mim. Então é o famoso ganha-ganha, uma relação bem interessante. E aí nós vamos ver um pouco mais à frente que a mentalidade dele como empresário é exatamente essa, parcerias de ganha-ganha. Então aí ele conta um pouco da história dele, construiu autoridade em e-commerce, construiu alcance. Lembra que ele falou de autoridade e alcance? Então ele construiu autoridade em e-commerce, construiu alcance em vendas para construir uma audiência, ou seja, agora ele fez as duas coisas e construiu uma audiência, ele tem um público, criou valor para a audiência com os cursos dele na G4. E aí ele começa a entrar num ponto importante, porque o ramo de educação. E vocês vão perceber que começa a ter um pequeno distanciamento entre o que ele faz nas empresas dele e o que a gente vê na grande maioria das empresas do mercado. Então a G4 Educação, que é a empresa do Alfredo, ele trabalha no ramo de educação. Então dentro da empresa dele, eu falo de gestão para construir autoridade, ou seja, se ele está racionalizando o negócio dele, como que o negócio dele opera. Eu falo de gestão para construir autoridade, eu falo de empreendedorismo para construir alcance, e isso ele constrói uma audiência de empresários. Então isso ele mostra, e até eu anotei dessa forma, o racional por trás da G4 Educação. Então existe estratégia e conectividade entre os pontos. Aí ele citou isso de uma forma interessante, como se fosse, ele fala igual uma música, mas seria como se fosse a receita de um bolo. É igual uma música, uma sequência de acontecimentos que você controla para se manter no topo. E isso conversa muito com uma parte do conteúdo que a gente vem tendo contato, que é ser intencional nas coisas que você faz. Então todas as ações, todos os desdobramentos daquilo que a gente realiza tem que ser intencional. Até aqui fez muito sentido para mim, só que o restante ainda faz um pouco mais de sentido ainda, porque ele vai entrar dentro da gestão das empresas. E aí você vai perceber que em termos de mentalidade e atitude, em termos para criar uma onda, para criar resultado, um cara está muito à frente do que geralmente a gente vê no mercado. Ele cita algumas coisas que você pode fazer para gerar essa autoridade, para aumentar o seu alcance, como que as ações dele são todas intencionais. Então ele cita algumas coisas que ele fez: lançar livro, participar de prêmio, sair numa matéria de uma revista importante, fazer evento, viajar. E com tudo isso, você vai criar um calendário para extrair valor disso. Você tendo todas essas experiências, entregando tudo isso que ele está sugerindo, ou algumas coisas dessas, você começa a agregar valor para a sua audiência. Você começa a aumentar o seu alcance, começa a entregar informações que realmente fazem sentido, que se conectam com as pessoas, e você está fazendo isso de forma intencional. Você tem uma atitude para entregar valor de forma intencional. E aí ele coloca isso como ferramentas para colocar pressão e alcançar resultados. E aí ele entra numa parte importante para empresas e gestão de empresas. Quais as ferramentas, olha isso aqui eu achei bem legal. Quais as ferramentas que ele utiliza na gestão da empresa, nas empresas dele, para diminuir turnover, ou seja, para diminuir rotatividade de funcionário. Que hoje no mercado atual, um dos grandes problemas das companhias qual é? Rotatividade de mão de obra, turnover. E aí, olha só a mentalidade do cara, vê se faz sentido ou não. Se a sua empresa aplicar a receita que ele trouxe para nós aqui, será que dá resultado? O que precisa para diminuir? Então ele traz aqui como a empresa dele tem um baixo turnover, quais são as ferramentas, o que ele faz para poder garantir isso. Clareza na comunicação interna, a sua empresa tem clareza na informação, a informação interna chega a tempo e hora necessária a quem deveria chegar. Então, para diminuir a rotatividade, clareza na comunicação,
ter os rituais, que seriam os eventos, os marcos, os pilares, os rituais da companhia, ou seja, ela ter, manter e proteger os seus rituais, os pilares que sustentam a estrutura da companhia. E aqui eu achei o pulo do gato. Para ele, o que é engajamento? Vê se faz sentido ou não. Engajamento é sobre interesse e gestão de expectativas. Ou seja, o que você veio buscar e o que eu sou capaz de te entregar. Então, engajamento é sobre interesse e gestão de expectativas, que deve ser feito na entrada, ou seja, na contratação das empresas, eu deveria, e aqui ele vai falar um pouco mais para frente, eu deveria contratar por skills e não por currículo. E hoje é completamente ao contrário. Isso aí, alguns pontos até ele se auto-questiona nos processos internos das empresas dele. Fala, cara, a gente bate, a hora que olha, a gente ainda está contratando por currículo e não por skill. E aí o interesse do cara, às vezes, é chegar na empresa para ter carreira e o interesse da empresa nesse momento é só que ele entregue um serviço de qualidade que está me faltando. Ou seja, eu preciso fazer gestão desses interesses para que não haja desencontro de expectativas, fazer a gestão dessas expectativas em direção ao resultado. Então, engajamento é sobre interesse e gestão de expectativas que deve ser feito na entrada. Quando não há alinhamento entre o interesse e a gestão de expectativas, gera frustração e bloqueio, e aí você cria um ambiente organizacional extremamente ruim. Então, essa aqui eu vou repetir. Ferramentas para diminuir rotatividade de mão de obra. Clareza na comunicação interna. Rituais, os pilares que sustentam a estrutura da companhia. Engajamento é sobre interesse e gestão de expectativas, que deve ser feito na entrada, no onboard. Quando não há alinhamento de interesse e gestão de expectativas, gera frustração, bloqueio e desmotivação. O que gera engajamento, vê se alguém aí se identifica com o mercado de trabalho de uma forma geral. O que gera o engajamento é uma liderança que escuta, observa e comunica de forma transparente. Comunicação, não é isso aqui, é extremamente importante, galera, ó, uma sacada e tanto. Comunicação não é sobre o que eu falo, comunicação é sobre o que você entende. Dica, para ter certeza, peça para a pessoa repetir. Para ter 100% de eficiência em você me retornar o que eu falei, na equação dele eu preciso de 6 repetições. Ou seja, para que você guarde essa informação que eu estou te passando aqui, eu teria que te pedir, falar, cara, escreve aí para mim, o que você entendeu sobre interesse e gestão de expectativas. E aí você vai me falar, e eu vou perceber que você não entendeu o que eu falei e vou explicar de novo. E eu vou te pedir, eu falo, agora você entendeu? Você fala, entendi. Fala, cara, então escreve para mim, o que você entendeu? Aí eu vou ver que você não entendeu de novo. Então, pela experiência dele, pelo know-how dele, você precisa de 6 repetições para poder garantir que o ouvinte, que o meu receptor, entendeu a minha mensagem. Então eu achei bem interessante. Ele fala da importância da comunicação, mas que comunicação não é sobre o que eu falo, mas sobre o que você escuta. Ou seja, eu preciso garantir que, além da minha mensagem ser emitida, que ela seja entendida. Isso funciona muito. A Laila comentou ali, ó. Isso funciona muito, pedir para repetir o que entendeu. E aí nós vamos descobrir, na grande maioria dos casos, que a pessoa não entendeu. Você pode fazer isso assim para mim? Não, posso. Você entendeu? Entendi, repete. Você quer que fale? Não, não é isso. Aí você vai falar de novo. Então isso aqui faz muito sentido. O que gera, vou repetir, o que gera o engajamento é uma liderança que escuta, observa e comunica de forma transparente. Comunicação não é sobre fala, é sobre entendimento. Para ter certeza, peça para a pessoa repetir. Para 100% precisa de 6 repetições. Achei muito interessante. Para gestão de negócios, isso aqui é extremamente poderoso. Aí eles trouxeram uma pergunta para ele que vai meio que complementar o assunto. Como que se cria uma cultura forte? Como se cria uma cultura forte nas empresas? Dos pontos de vista dele, tá? Focar nas habilidades, nos comportamentos e nos valores da pessoa na entrada e não no currículo. Ou seja, alinhar o que ele é capaz de te entregar, os tipos de comportamento e os tipos de princípio da pessoa com o que a empresa espera. E, em grande parte do tempo, esquecer o currículo.
Beleza? Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo acompanhamento. Um abraço. Como se cria uma cultura forte? Focar nas skills, nos comportamentos e nos valores na entrada e não no currículo. Bons hábitos de comunicação e rituais, que ele falou um pouco atrás ali. Não deixar distorcer a cultura, e eu achei isso aqui bem interessante, tá? Ele deixou bem claro que você tem lá um cara que é o melhor, o top player lá da função, é o cara melhor lá em, sei lá, em RH, é o mais foda, mas ele não tem alinhamento com a cultura da empresa, então tá fora. E aí ele cita, por exemplo, os jogadores de futebol, né, que são contratados. Ah, o cara é muito bom de bola, tá, é muito bom de bola, mas ele tá alinhado com a cultura do time, com o que aquela associação, aquela agremiação está disposta a fazer? Se sim, não interessa o tanto que ele é bom, ele está fora. Isso aqui eu achei bem legal. E um ponto interessantíssimo de cultura é o seguinte: cultura não é sobre como você comemora as suas vitórias, mas sobre como você reage às suas derrotas. Vou repetir. Cultura não é sobre como você comemora as suas vitórias, mas sobre como você reage às suas derrotas. Isso ele está falando da empresa, tá? O que importa na cultura da empresa não é como ela comemora resultados, mas como ela supera a dificuldade, como ela supera as quedas. Isso aqui leva a uma reflexão bem profunda se a gente for analisar em termos de ambiente interno, se eu for focar em contratação por habilidade, não por currículo, criar uma cultura organizacional que gere engajamento, baseado nos princípios que ele trouxe, faz todo sentido, tem toda uma lógica de funcionamento. E volto a repetir o que ele falou lá no início. Se você não é capaz de pensar dessa forma, como CLT, não se arrisca a empreender, porque você não vai conseguir. Empreendedorismo, o cara ser empresário, é uma atitude, é uma mentalidade. Achei isso muito foda, somado com essas outras coisas que ele trouxe de cultura. Isso aqui agora fecha a cereja do bolo, né, em termos do pacote completo. Por isso que eu falei que a Masterclass dele foi fenomenal. Quem não assistiu, assista. Eu assisti 2 vezes, de tão bom e tão poderoso que foi o conteúdo que ele trouxe. As pessoas confundem aprender com acessar informação. O que vocês estão fazendo aqui agora é acessar a informação. As pessoas confundem aprender com acessar a informação. Aprender é acessar a informação, colocar em prática e depois repetir. Vou repetir. Aprender é acessar a informação, colocar em prática e repetir. Se você faz isso, você vai ter uma habilidade. Se você for repetindo, se você fizer esse ciclo, acessou a informação, aprendeu, colocou em prática, repetiu e for fazendo isso em ciclo, com o passar de algum tempo, você vai ter uma habilidade. Então, isso faz você ter uma habilidade. Você assistiu a live, eu estou fazendo a live, você acessou a informação. Então, por exemplo, no meu caso, eu assisti a live dele, eu escrevi, né, que foi as anotações que eu fiz para fazer o transbordo dos códigos aqui na minha live. Então, acessei a informação, assisti a live. Escreveu, ou seja, anotação, praticar. Lá ele comentou ali, eu pratiquei isso há muito tempo. E é extremamente poderoso e sábio. Assistiu a live, acessou a informação. Escreveu, você inicia a prática. E aí você tem que repetir. Então eu me identifiquei muito, porque esse é mais ou menos o ciclo, né, que eu estou fazendo dentro da mentoria. Acessar a informação, praticar e repetir. Acessar a informação, praticar e repetir. Acessar a informação, praticar e repetir. Isso com o tempo vira uma habilidade. E com a entrega, com os transbordos de conteúdo, você consegue também entregar esse mesmo tipo de aprendizado a quem está assistindo. E aí você começa a gerar alcance, começa a gerar audiência, e aí começa a amarrar todos os conceitos que ele falou. Então a Masterclass dele foi muito poderosa. A que eu tinha assistido antes, que tinha sido muito boa, também era do Christian Barbosa, mas porque eu já tinha tido contato com conteúdos do Christian, também é muito bom, de produtividade e gestão do tempo. Foi muito boa. Mas a do Alfredo foi fora da curva, foi muito bom. A Vera escreveu: acessar, aprender, repetir deixa eu ver se cortou aqui, ou ela não digitou.
acessar, aprender, repetir, e aí você tem uma habilidade. Acessou a informação, aprendeu, repetiu, você vai repetir, essa sequência de repetições vai te gerar você vai te construir uma habilidade. Eu não sei se é uma pergunta, você queria acessar, aprender, repetir e aí a construção da habilidade, o resultado de acessar a informação, aprender e repetir vai te levar a ter uma habilidade, é a construção de uma habilidade. E olha para você ver o raciocínio dele, o tanto que faz sentido, Vera. Assistir uma palestra não te ensina nada. Te tira da zona de conforto, te motiva, te empolga, te gera empolgação, mas não te ensina nada. O que te ensina é colocar o que você viu na palestra em prática, revisar o que você fez e repetir. Então, assistir uma palestra não te ensina nada. O que te ensina é colocar em prática, talvez você poderia acrescentar ali, Vera, acessar a informação, aprender e praticar, repetir igual a habilidade. Assistir uma palestra não te ensina nada, te tira da zona de conforto, te motiva e te empolga, mas não te ensina. O que te ensina é colocar aquele conteúdo em prática, que é o que eu estou fazendo aqui, revisar o que você fez, ou seja, não, cara, na palestra aqui eu poderia ter colocado mais isso e isso, eu estou melhorando o que eu fiz e vou repetindo até ter uma habilidade. A melhor maneira de aprender é ensinar. Quando você ensina, você tem mais de 70% da absorção do conhecimento. E na prática as empresas não fazem isso, que ele está querendo dizer que esse deveria ser o processo correto e que na prática as empresas não fazem. E faz todo sentido. Isso aí que vai ficar chato, mas vou repetir. Quem tiver oportunidade, entra na plataforma, assiste essa Masterclass, que ela foi muito fora da curva, muito diferenciada. E aí, óbvio, se ele acredita nisso, que eu preciso acessar a informação, que eu preciso praticar e que eu preciso repetir para ter uma habilidade, ele fala que todas as empresas precisam ser educadoras, mas elas precisam pensar todo o processo. Só palestra e convenção não ensina nada a ninguém, só te dá acesso à informação. Ou seja, ele está colocando em xeque a mentalidade do que as empresas praticam. E se a gente for olhar, pelo menos das empresas que eu conheço, 98% das empresas fazem isso. Faz uma convenção, palestra, e que na prática não muda nada, não agrega para a cultura da empresa. A palestra o que é? Acessar a informação, mas eu preciso acessar a informação, eu preciso praticar e eu preciso repetir. Eu vou repetir, eu tenho uma habilidade. Se esse processo não existe, eu não tenho nada, eu só tenho uma empolgação que dentro de 15 minutos vai passar. Isso aqui também é interessante, hein? Um insight bem legal. Você não contrata, aqui ele está falando de processo de contratação, ele já está respondendo a pergunta. Você não contrata a pessoa engajada, você engaja a pessoa que você contrata. Ou seja, se você contrata por habilidade, igual a gente já falou, se você tem esse processo de acessar a informação, praticar e repetir para gerar uma habilidade, você automaticamente vai gerar engajamento na pessoa que você contratou. Então o processo ele é um pouco... Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. O processo geralmente é um pouco ao contrário do que normalmente a gente pensa o processo. Então você não contrata pessoa engajada, você engaja a pessoa que você contratou desde que o processo de contratação respeite lá os pré-requisitos que ele colocou. E aí para mim o processo faz muito sentido. E aqui ele deu um exemplo dessa questão do engajamento. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. E aqui ele dá um exemplo, o Alfredo dá um exemplo de características, por exemplo, por que seria importante você filtrar no onboard, na contratação. Por exemplo, você precisa de um processo de atendimento ao cliente, que foi o exemplo que ele citou lá. E pelo seu protocolo que você construiu, o seu atendente precisa ter paciência. Então, paciência não se ensina. Você contrata um paciente, um cara que naturalmente já tenha paciência, e ensina a técnica. É o perfil de onboard, ou seja, o perfil de entrada, o perfil de contratação. Então você não contrata um cara que tem técnica e ensina a ser paciente. Você não vai conseguir mudar uma característica dele, ou seja, uma habilidade, esse skill. Beleza, obrigado, boa noite, gratidão pela presença. Então paciência não se ensina. Eu contrato uma pessoa que tem paciência e ensino técnica, que é o perfil de onboard. Ele trouxe 4 pilares para o marketing, que aí de frente todo o cenário que ele trouxe lá dentro
da Masterclass, toda a reflexão que fez entre CLT, empreendedor e empresário, ele traz 4 pilares para o marketing para montar negócio. Ou seja, quando você vai tomar toda a decisão. Lembrando, e para mim foi a grande chave da Masterclass dele. Empreendedorismo é uma atitude, é uma mentalidade. Se você não consegue empreender onde você está, não parta para o empreendedorismo, não se joga no empreendedorismo, que provavelmente você vai se frustrar. Então, 4 pilares para o marketing para montar negócio, ele fala em 4 P's, que é promoção, que é como eu promovo o meu negócio, praça, que é onde eu vou atuar, preço, qual é o meu público, e o produto, que é o mais importante. Então, promoção, praça, preço e produto, os 4 P's para montar o marketing do negócio. Ele respondeu uma questão também bem interessante, que a gente, para eu, pelo menos, eu nunca tinha visto um empresário falar disso, que eu acho que é por isso que a Masterclass dele ganhou tanta força em mim, para mim tudo fez muito sentido. Olha só que interessante, foram perguntados, porque como a palestra dele foi muito, a Masterclass dele foi muito poderosa, e eu acho que todo mundo foi meio que entrando na vibe dele, olha o que uma das pessoas perguntou. Beleza, então se você contrata por habilidade e tal, todo mundo imagina que a empresa do cara é diferenciada, é top, ele tem um ambiente de trabalho agradável, como que ele vai reter o cara? Como que ele vai garantir que o funcionário não vai sair? Cara, você vai criar um cara top numa cultura top. Daqui a pouco o cara valoriza muito e vai para o mercado. Sobre essa questão de ir para o mercado, ele falou, cara, é o risco que você corte fazer um trabalho bem feito. Ele falou, se ele for para o mercado, se eu não conseguir reter, eu fiz o trabalho bem feito, mas por isso que ele falou de gestão, interesse e gestão de expectativas, achei super interessante, ou seja, se ele fizer isso, dificilmente o que ele falou vai acontecer, mas se acontecer, faz parte do processo, seu trabalho foi bem feito, o cara foi para o mercado. Mas olha só que interessante, aí na resposta de como que ele faz para fazer incentivo para o funcionário, olha a resposta. Só se constrói incentivo ouvindo os incentivados. Exemplo, a empresa sorteia um carro e os funcionários só gostam de moto. Ou seja, ele não tenta adivinhar. Então ele faz uma pesquisa interna e às vezes ele citou que teve antes que fez por setor. Tem setores que preferem bônus em dinheiro, tem setores que preferem viagem, desculpa, ele fez por setor, fez por empresas, que ele tem um grupo de empresas, falou, cara, tem empresas, faz a pesquisa interna, os funcionários preferem um bônus em dinheiro, tem empresas que os funcionários preferem viagem, ou seja, só se incentiva ouvindo os incentivados. Achei super interessante, foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu vi um cara empresário, dono de empresa, ter tanta ciência do processo, em todas as pontas. O cara falou desde o início do processo ao final, desde da construção da empresa ao atendimento ao cliente. Eu achei super, super poderoso. Outra coisa, outra reflexão importante, outra pergunta que foi feita para ele, que isso aqui já é o final da Masterclass. Outra pergunta que foi feita para ele, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Eu falei que ia passar um pouquinho, que realmente a Masterclass foi muito poderosa e tem muito código para entregar. Outra coisa interessante, que aí a outra pergunta que veio sobre aumento de demanda. O tanto que a mentalidade do cara é diferente. Se aumenta a demanda para precisar de estrutura, porque perguntou para ele o seguinte, se ele aumentava a estrutura para correr atrás de mercado e tal. Ele falou que é o contrário. Ele aumenta a demanda para precisar de estrutura, ou seja, ele tem mais produto vendido do que ele é capaz de produzir, aí ele aumenta a produção. Então, uma linha de raciocínio, pelo menos, até onde a gente vê no mercado, totalmente ao contrário do que é aplicado na prática. No final, ele trouxe esqueci o nome dele, que fez como se fosse um cerimonialista lá, o Diego. O Diego estava fazendo como se fosse um cerimonialista, trazendo as perguntas para ele responder, contextualizando coisas para ele falar. O Diego perguntou para ele, falou assim, cara, para a nossa audiência, fala uma pessoa que você daria como sugestão para o público modelar. Ele trouxe o nome de Mário Gomide, que é empresário e sócio dele num grupo de empresas. Aí ele falou de um podcast, eu ainda não assisti, que está o Alfredo, cara, extremamente poderosa, todas as mensagens, extremamente bom. Depois eu vou tirar um tempo para assistir esse podcast. Então ele trouxe aí para modelagem, se alguém se interessar, Mário Gomide, que é empresário e sócio do Alfredo. Para finalizar, ele falou uma frase que isso aqui vai gerar post no meu perfil, porque realmente é extremamente poderoso, acho que vai fazer sentido. Antes de ler a frase,
para poder encerrar a live aqui, eu vou reforçar de novo. Lá no link da bio do perfil, eu sou o Renner Coutinho. Nós estamos com um link lá para você embarcar com a gente na jornada dos 30 dias. Eu vou fazer uma jornada de 30 dias para criação de hábito. Então, seja para finanças, para relacionamento, atividade física, beber água, tudo que for hábito que você queira criar ou modificar, eu vou pegar na sua mão durante 30 dias, a partir da próxima quarta-feira, dia 22 de fevereiro. Nós vamos começar a caminhar junto. Isso faz parte de um projeto maior. Na quarta-feira fica faltando exatos 30 dias para eu completar 2.000 dias de uma sequência consecutiva de prática no meu aplicativo de inglês, e aí como uma forma de comemorar o dia 2000, ou seja, quando eu vou completar 2.000 dias de ofensiva, 2.000 dias praticando, dá mais de 5 anos praticando idiomas, vai ser o encerramento da jornada, onde a gente vai pegar o assunto que você precisar tratar aí, qualquer área da sua vida que você queira criar novos hábitos, desde ter tempo de qualidade com o seu filho, diálogo com o seu cônjuge, beber água, fazer atividade física, finanças, estudo de idiomas, de habilidades, de qualquer coisa. Vou te ensinar técnicas e meios, vou te acompanhar durante 30 dias para você praticar 30 dias consecutivos de qualquer coisa que você quer fazer, para você conseguir de forma, óbvio, intencional. Você tem que estar presente para fazer o processo, tem que ser algo que você queira e precise. Precisa ser as duas coisas juntas, só uma delas geralmente na prática não funciona, mas eu te mostro ferramentas de como você consegue juntar isso, e nós vamos caminhar aí a partir de quarta-feira, 30 dias consecutivos, e eu vou te ajudar a construir um novo hábito. Precisa desse tipo de projeto, ou conhece alguém que precisa, tem um link na bio do perfil, clica lá e cai para dentro, ou indica a pessoa que você acha que precisa para estar junto comigo. A última frase, para fechar, eu achei extremamente poderosa, e se ele até pediu licença para o Diego para poder falar, eu acho que ou ele estava com a frase anotada, ou ele realmente usa muito essa frase, mas vai virar um post com certeza, porque eu achei bem legal. Seja mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso do seu passado. Seja mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso sobre o seu passado. Crie um futuro improvável. Seja mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso pelo seu passado. O que você fez já ficou. Mentalidade de crescimento para frente. Seja mais apaixonado pelo seu futuro do que orgulhoso do seu passado, para você criar um futuro improvável. Galera, falei por 45 minutos. A Masterclass do cara foi extremamente poderosa. Então fica a recomendação, acesse a plataforma, acesse a Masterclass, muito boa. Masterclass do dia 8 de fevereiro, Alfredo Soares, foi excelente. Sei que nós estamos em final de semana de carnaval, aí um recado meu, tá? Não é código da live da Masterclass do Alfredo. Sei que nós estamos em final de semana de carnaval, a vida não para você alcançar seus objetivos, então eu não vou pausar as lives. Vai ter live sábado, domingo, segunda, terça, independente se vai ter um, se não vai ter nenhum. Eu estar aqui fala de mim, a audiência não está, fala da audiência, beleza? Então, para quem está aqui comigo hoje, vai ter live o final de semana todo, vou trazer conteúdos para a gente falar da Estrela da Vida, falar da jornada dos 30 dias, quero trazer mais alguns detalhes, mais algumas coisas. Recomendo aí a Masterclass, obrigado para quem ficou. Quer ter resultado que todo mundo tem, faz o que todo mundo faz. Quer resultado diferente, você precisa fazer o que ninguém está fazendo. Então, se precisar de companhia, for ficar sozinho no final de semana aí, vai ter live aí pra gente falar pelo menos 30 minutos todos os dias, provavelmente na parte da noite, beleza? Muito obrigado, tenha um ótimo final de semana, amanhã tô na área. Um abração, fica com Deus, tudo de bom.